Acha que aquela fraqueza nas pernas ao subir escadas ou a dificuldade em abrir um frasco é simplesmente a idade a chegar? E se eu lhe dissesse que uma das coisas que mais adora comer, aquele prato de arroz branco que o acompanha desde sempre, pode estar silenciosamente a roubar-lhe a força dos músculos e a densidade dos ossos? Parece chocante, eu sei. Todos nós crescemos com a ideia de que o arroz é inofensivo, a base de uma boa refeição. Mas a verdade dolorosa é que, depois dos 60 anos, o nosso corpo tem necessidades diferentes. Continuar a dar-lhe os mesmos alimentos de sempre é como tentar usar um mapa antigo numa cidade que mudou completamente. Acabamos perdidos, cansados e frágeis. O medo de uma queda, a frustração de não conseguir acompanhar os netos, a sensação de que o nosso corpo nos está a trair, isso não tem de ser o seu futuro. Existe um segredo, um grão antigo mas poderoso, que a maioria das pessoas ignora. Neste vídeo, vamos descobrir que grão é este. E mais do que isso, vou partilhar consigo outros alimentos e hábitos surpreendentemente simples que trabalham em conjunto para reconstruir a sua força, proteger a sua estrutura óssea e devolver-lhe a energia que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até ao fim, porque a última dica envolve algo que provavelmente faz todas as manhãs, mas da maneira errada, e corrigi-la pode ser o ponto de viragem para a sua saúde. Então, vamos diretos ao que interessa. O arroz branco, convenhamos, é como um velho amigo. É fácil de cozinhar, combina com tudo e traz-nos uma sensação de conforto. No entanto, nutricionalmente falando, depois dos 60, ele é um amigo que não nos está a fazer favores. É maioritariamente amido, que se converte rapidamente em açúcar no nosso sangue e oferece muito pouco em termos de vitaminas, minerais e, o mais importante de tudo, proteína. E é aqui que entra o nosso herói, a quinoa. Sei que o nome pode parecer estranho ou moderno, mas este grão é na verdade cultivado há milhares de anos nos Andes. E a razão pela qual é tão especial para nós, nesta fase da vida, resume-se a 2 palavras: proteína completa. O que é que isto significa? Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Para construir e reparar essa parede, precisa de vários tipos diferentes de tijolos, chamados aminoácidos. A maioria das fontes de proteína vegetal, como o feijão ou as lentilhas, tem alguns desses tijolos, mas não todos. A quinoa, milagrosamente, tem todos os 9 tipos essenciais de que o nosso corpo precisa. O arroz, por outro lado, mal traz tijolos para a obra. Quando comemos quinoa, estamos a dar ao nosso corpo o conjunto completo de ferramentas para combater a sarcopenia, que é o nome técnico para a perda de massa muscular relacionada com a idade. Essa perda é a principal razão pela qual nos sentimos mais fracos, temos menos equilíbrio e estamos mais suscetíveis a quedas. Trocar o arroz pela quinoa é como trocar uma equipa de construção preguiçosa por uma equipa de mestres de obras altamente eficientes. Mas os benefícios não se ficam pelos músculos. A quinoa é uma fonte fantástica de minerais essenciais para os ossos, como o magnésio e o fósforo. Muitas vezes, focamo-nos apenas no cálcio para os ossos, mas sem magnésio, o nosso corpo tem dificuldade em absorver e usar esse cálcio de forma eficaz. O magnésio é como o porteiro que abre a porta para o cálcio entrar nos ossos. A quinoa está carregada de magnésio, muito mais do que o arroz branco. O fósforo é outro componente crucial, sendo literalmente parte da estrutura mineral dos nossos ossos e dentes. Ter níveis adequados destes minerais é fundamental para prevenir a osteoporose e manter os ossos densos e resistentes a fraturas. Agora, a melhor parte. Usar a quinoa é incrivelmente fácil. Não se deixe intimidar. Cozinha-se exatamente como o arroz. A regra é simples: uma medida de quinoa para 2 medidas de água. O único truque é passá-la por água fria antes de cozinhar, usando um coador fino, para remover uma substância natural chamada saponina, que pode ter um sabor ligeiramente amargo. Depois disso, é só colocar na panela, deixar ferver, reduzir o lume, tapar e cozinhar por cerca de 15 minutos, ou até a água ser absorvida. Fica soltinha e deliciosa. Pode usá-la como acompanhamento para o seu peixe grelhado
o seu frango estufado, exatamente como faria com o arroz. Mas também é fantástica em saladas. Imagine uma salada de quinoa com grão de bico, pepino picado, tomate, salsa fresca e um fio de azeite e limão. É um almoço leve, nutritivo e que o vai deixar saciado e cheio de energia, em vez daquela moleza que por vezes sentimos depois de um prato de arroz. Pode até adicioná-la às sopas para as tornar mais substanciais e nutritivas. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que se queixava de estar sempre cansada e de as pernas lhe doerem ao fim do dia. Ela adorava o seu arroz de feijão, era sagrado. Com alguma relutância, ela aceitou experimentar trocar o arroz por quinoa 2 vezes por semana. Ao fim de um mês, ela disse-me que a diferença era como da noite para o dia. Sentia-se com mais força para tratar do seu pequeno jardim e já não precisava de se sentar à meio da manhã para recuperar o fôlego. Foi uma mudança pequena no prato, mas uma mudança gigante na sua qualidade de vida. Comece devagar. Não precisa de abandonar o arroz para sempre, mas experimente introduzir a quinoa na sua rotina. Veja-a não como uma substituição, mas como uma melhoria, um investimento direto na sua força e independência para os anos que virão. Claro que a quinoa, por mais espetacular que seja, não consegue fazer todo o trabalho sozinha. Ela é a estrela da equipa, mas precisa de bons jogadores de apoio para garantir a vitória contra a fragilidade. E o primeiro grande apoio vem de algo que provavelmente tem no seu frigorífico neste preciso momento, mas talvez não coma com a frequência que devia: os vegetais de folha verde escura. Estou a falar da nossa couve galega, dos espinafres, dos grelos. Desde pequenos que ouvimos que fazem bem, mas raramente nos explicam por quê, especialmente para os nossos ossos. A razão principal é a vitamina K. Todos nós conhecemos o cálcio, mas a vitamina K é o herói anônimo da saúde óssea. Imagine que o cálcio são os trabalhadores que vão fortalecer os seus ossos. A vitamina K é o capataz que lhes diz exatamente onde devem ir e o que devem fazer. Sem vitamina K suficiente, o cálcio pode acabar por se depositar onde não deve, como nas artérias, em vez de ir para onde é mais necessário, que é o nosso esqueleto. Os vegetais de folha escura são a fonte mais rica de vitamina K que existe. Além disso, também fornecem cálcio, um cálcio de origem vegetal que o corpo consegue absorver bem, e magnésio, o tal parceiro essencial do cálcio de que falamos. Integrá-los na sua alimentação é mais fácil do que parece. Uma sopa de espinafres cremosa, um esparregado a acompanhar o prato principal, ou simplesmente saltear um pouco de couve com alho e um fio de azeite. São gestos simples que transformam uma refeição normal numa refeição que ativamente reconstrói a sua estrutura óssea. A seguir, na nossa equipa de sonho, temos o peixe gordo. Em Portugal, temos a sorte de ter acesso fácil a alguns dos melhores do mundo: a sardinha, a cavala, o salmão. Estes peixes são excepcionais por 2 razões principais: vitamina D e ômega 3. A vitamina D é absolutamente crucial. Ela funciona como uma chave que abre as portas do intestino para deixar o cálcio entrar na corrente sanguínea. Pode consumir todo o cálcio do mundo, mas sem vitamina D suficiente, a maior parte vai ser desperdiçada. Embora o sol seja a nossa principal fonte, à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D e passamos mais tempo dentro de casa. Por isso, obtê-la através da alimentação torna-se vital. O ômega 3, por sua vez, é um poderoso anti-inflamatório natural. Muitas das dores nas articulações que associamos à idade são, na verdade, causadas por inflamação crônica. O ômega 3 ajuda a acalmar essa inflamação, o que se traduz em menos dor, mais flexibilidade e um bem-estar geral. Não precisa de comer peixe fresco todos os dias. Uma boa lata de sardinhas em azeite, por exemplo, é uma opção econômica, prática e extremamente nutritiva. Comê-las 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável na sua mobilidade e conforto. Mas a comida, por si só, não é suficiente. Precisamos de dar aos nossos músculos e ossos uma razão para se manterem fortes, e essa razão chama-se movimento. E não estou a falar de correr uma maratona ou levantar pesos pesados no ginásio.
Falo de algo muito mais simples e acessível: exercícios de resistência leves. Os nossos ossos são tecidos vivos e respondem ao estresse. Quando os músculos puxam os ossos durante o exercício, isso envia um sinal ao corpo para depositar mais minerais e tornar esses ossos mais densos e fortes. É o princípio do usa-o ou perde-o. Um dos melhores, mais seguros e mais eficazes exercícios que pode fazer em casa é o sentar e levantar. Escolha uma cadeira firme, sem braços, se possível. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão. Agora, sem usar as mãos, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Repita isto 8 a 10 vezes. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do seu corpo: as pernas e os glúteos, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para subir escadas. Outro exercício excelente é empurrar a parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Incline-se lentamente para a frente, dobrando os cotovelos, como se fosse uma flexão na vertical. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos importantes para empurrar, levantar e até para se proteger numa queda. O segredo não é a intensidade, é a consistência. Fazer estes pequenos exercícios durante 10 a 15 minutos, 3 a 4 vezes por semana, envia um sinal contínuo ao seu corpo para se manter forte. É um diálogo que estabelece com os seus músculos e ossos, dizendo-lhes: eu ainda preciso de vocês, mantenham-se fortes por mim. Já vimos como a quinoa pode ser uma aliada poderosa, como os vegetais de folha escura e o peixe gordo são fundamentais para a nossa estrutura, e como um pouco de movimento consciente pode fazer toda a diferença. Agora, vamos abordar aquele hábito que mencionei no início, algo tão rotineiro que nem pensamos nele, mas que pode estar a sabotar toda a sua energia e força desde a primeira hora do dia. Estou a falar do seu pequeno almoço. Para muitos de nós, o pequeno almoço tradicional é uma chávena de café com leite e um pão com manteiga ou compota. Parece inofensivo, certo? Mas vamos analisar o que estamos a dar ao nosso corpo. Essencialmente, estamos a dar-lhe uma dose de hidratos de carbono simples e açúcar. Isto causa um pico rápido de açúcar no sangue, que nos dá uma falsa sensação de energia, seguida por uma queda abrupta pouco tempo depois. É por isso que muitas vezes, a meio da manhã, já nos sentimos cansados, com fome e a precisar de outro café ou de algo doce. Mas o problema mais grave é a ausência quase total de proteína. Pense nisto. O seu corpo passou as últimas 8 horas a jejuar e a realizar processos de reparação celular. Ao acordar, os seus músculos estão, por assim dizer, famintos por matéria-prima para se reconstruírem e manterem a sua massa. Ao dar-lhes apenas açúcar, é como pedir a uma equipa de construção para começar o dia de trabalho sem lhes fornecer tijolos ou cimento. Eles não têm com o que trabalhar. O resultado é que o corpo, na ausência de proteína vinda da alimentação, pode começar a ir buscar os aminoácidos aos próprios músculos, acelerando o processo de perda muscular que estamos a tentar combater. A solução é simples, mas transformadora. Inclua uma fonte de proteína de qualidade no seu pequeno almoço. Esta simples mudança estabiliza os seus níveis de açúcar no sangue, o que significa energia sustentada ao longo da manhã, sem picos e quedas. E, mais importante, fornece aos seus músculos os blocos de construção de que eles necessitam para se manterem fortes. As opções são muitas e deliciosas. 1 ou 2 ovos, por exemplo, são uma fonte de proteína perfeita. Podem ser cozidos, escalfados, mexidos. São rápidos de preparar e incrivelmente nutritivos. Outra opção fantástica é o iogurte grego natural, sem adição de açúcar. É rico em proteína e probióticos, que também ajudam na saúde intestinal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e alguns frutos vermelhos, e tem uma refeição completa e saciante. Se gosta das suas papas de aveia, enriqueça-as. Em vez de as fazer apenas com água, use leite ou uma bebida vegetal. E junte uma colher de sementes de chia ou linhaça e umas nozes picadas. Até mesmo algo tão simples como adicionar uma fatia de queijo magro
ou de fiambre de peru ao seu pão integral já faz uma enorme diferença. O que aprendemos hoje? Aprendemos que não estamos condenados à fragilidade. Aprendemos que uma pequena troca no prato, como substituir o arroz pela quinoa, pode armar o nosso corpo com as ferramentas certas para construir músculos fortes. Vimos que a natureza nos oferece aliados poderosos nos vegetais de folha escura e no peixe gordo, que protegem os nossos ossos de dentro para fora. Compreendemos que o movimento não precisa de ser complicado para ser eficaz, e que levantar-se de uma cadeira pode ser um dos atos mais rejuvenescedores que podemos praticar. E talvez o mais revelador, descobrimos que a forma como começamos o nosso dia, a primeira refeição que fazemos, pode ditar o rumo da nossa força e vitalidade. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. A beleza disto é que não precisa de mudar tudo de uma só vez. Escolha uma coisa. Apenas uma. Talvez esta semana decida experimentar a quinoa ao jantar. Ou talvez amanhã de manhã decida comer um ovo com o seu pão. Pequenos passos, dados de forma consistente, são o que constrói uma saúde duradoura. Cada refeição é uma oportunidade para se fortalecer. Cada pequeno movimento é um investimento na sua independência. Agora, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante? Qual delas está a pensar experimentar primeiro? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua jornada pode servir de inspiração para outra pessoa que esteja a ler. E, se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver a sua melhor vida, com mais saúde e energia, por favor, clique no botão Gosto e subscreva o nosso canal. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. Lembre-se sempre, a idade não define a sua capacidade. A força, a mobilidade e a alegria de viver estão ao seu alcance. Cuide bem de si e viva cada dia com o poder que merece.